passando aqui para dizer que te amamos muito e que o Senhor Jesus derrame muita saúde, paz e tranquilidade sobre a sua vida. Obrigado por estar sempre conosco em todos os momentos. Te amamos. Fala, papai. Mamãe te ama. Sim, ama. Sim, ama. Você ama? Você ama a mamãe muito, papai? Muito. Muitão? Muito. Diga, diga beijo, mamãe. Beijo. Olá! Primeiro queremos desejar Feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes. Porém, queremos homenagear a uma mãe em especial chamada Lucília, e hoje queremos contar um pouco de sua história. Em dezembro de 2001, a minha mãe foi acometida por uma doença que a deixou muito debilitada. O médico lhe dizia que nunca poderia ter filhos por conta de sua doença. Mas ela não desistiu, colocou-se de joelhos em oração e entregou tudo nas mãos de Deus. E num belo dia, descobriu que estava à espera de um bebê. Seu coração se encheu de alegria, pois sabia que Deus havia ouvido suas orações. E no dia 5 de setembro de 2004, nasceu uma forte e saudável menina chamada Cecília Lavinege. E depois de 7 anos, nasceu outra menina no dia 25 de janeiro, chamada Agatha Lavinege. A nossa mãe já passou por muitas dificuldades, mas mesmo assim nunca deixou de seguir os caminhos do Senhor ou de sorrir. E hoje nós podemos dizer com grande alegria no coração que nós somos a prova viva que Deus curou a nossa mãe. Mãe, todo dia é seu dia, se eu pudesse eu te daria um caminhão de flores de todas as cores, o céu inteiro e o mar. Todo dia é seu dia, se eu pudesse eu escrevia em todos os lugares, para todos olharem como eu amo te amar. Um beijo, te amamos.
talentosa. Mãe, você é bonita. Mãe, você é especial. A inveja Um jardim guardado no seu peito. Teu amor de mãe protege o meu coração. Às vezes sem querer, percebo no seu jeito de ser um cuidado mais que especial, um jeito de amar tão sem igual. Guardado no seu peito, teu amor de mãe protege o meu coração. Às vezes sem querer, percebo no seu jeito de ser um cuidado mais que especial, um jeito de amar tão sem igual. Um cuidado mais que especial, um jeito de amar tão sem igual. Dia especial, Dia das Mães. Louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês. As mães receberam um número, não foi isso, gente? Faltou alguém? Faltou alguma mãe sem receber? Se faltou, faz um sinal para a gente poder entregar. Não? Todas têm números. Fiquem atentas, nós teremos nosso primeiro momento de sorteios. Chamamos as secretárias, peguem seus números. E quem será a primeira? Teremos o sorteio de 5 números. Felipe, vem. O primeiro número foi o número 19. Número 19. Quem é a mãe de número 19? Vem, mãe Ariane. Segundo número. Mãe de número 34. Mãe Marlene, venha receber seu brinde. Terceiro número. Número 20. Quem é a mãe de número 20? Mãe de número 20. A irmã Neide. Quarto número sorteado, número 52. Mãe de número 52. Quem é? Mãe Abisail. E o último número do momento, número 31. Quem é a mãe de número 31? Mãe de número 31, mãe Simara. As demais, não fiquem tristes. Teremos outros sorteios, mais brindes para dar a vocês. Quem sabe no próximo seja a sua vez. Não desanime, confie. Teremos a participação agora das classes Pequeninos e Cordeirinhos de Cristo. Classes Pequeninos e Cordeirinhos de Cristo. Em seguida, teremos a reflexão com o pastor Adélio.
te contar uma história. Era uma vez uma floresta com um castelo encantado, onde o sol se espreguiçava e a princesinha acordava, e o príncipe de capa e espada lutava com o bicho papão. Dorme, neném, que o papão já vem. Papão? Papão não vem nada. Nem aquela princesinha e o lobo na firma dentinha dentro da floresta estão vendendo tudo com tanto esse babalu, la 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 li, lolu. Mas me conta outra história, tá tudo embolado. Eu ouvi dizer que o príncipe encantado já ficou de bem até com saco cururu. Mãe, aquela princesinha e o lobo não abriram uma tentinha dentro da floresta, tão vendendo tudo com tanto esse babalu, la 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 li, lolu. Mãe, me conta outra história, tá tudo embolado. Eu ouvi dizer que o príncipe encantado já ficou de bem até com sapo cururu. Me conta uma outra história, mais uma história de verdade e que ninguém pode mudar. Era uma vez um lugar muito longe, uma estrebaria lá em Belém. Nasceu um menino chamado Jesus. Ele sim mudou toda a nossa história. Mas que bom que essa história acabou tão linda, e o nosso príncipe que é muito forte, bom e verdadeiro tá bem vivo lá no céu, 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 céu. Ele também não só vive lá no céu, mas vive aqui bem pertinho, junto ao meu lado, está bem vivinho dentro do meu coração. Mas que bom que essa história acabou tão linda, e o nosso príncipe que é muito forte, bom e verdadeiro tá bem vivo lá no céu, 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 céu. Ele também não só vive lá no céu, mas vive aqui bem pertinho, junto ao meu lado, está bem vivinho dentro do meu coração. Mas que bom que essa história acabou tão linda, e o nosso príncipe que é muito forte, bom e verdadeiro tá bem vivo lá no céu, céu, lá no céu. Ele também não só vive lá no céu, mas vive aqui bem pertinho, junto ao meu lado, tá bem vivinho dentro do meu coração. Mas que bom que essa história acabou tão linda, e o nosso príncipe que é muito forte, bom e verdadeiro tá bem vivo lá no céu, 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 céu. Ele também não só vive lá no céu, mas vive aqui bem pertinho, junto ao meu lado, está bem vivinho dentro do meu coração. Mas que bom que essa história acabou tão linda, e o nosso príncipe que é muito forte, bom e verdadeiro tá bem vivo lá no céu. Eu disse lá no céu. Ele também não só vive lá no céu. Irmãos, a graça e a paz. Eu penso assim, o Dia das Mães é algo muito festivo. E fica tão solene às vezes que a gente vem para o culto, mais num estado de solenidade do que de culto. E às vezes é preciso a gente tirar um tempinho de oração para entender um pouco que tem que existir as duas coisas. Por isso, eu gostaria de pedir que ali o pessoal do corredor silenciasse um pouquinho. Eu quero convidar você a colocar-se de pé.
a gente não pode confundir um Dia das Mães na igreja com um Dia das Mães numa escola comum. Vamos ter tempo de oração? Porque esse é o diferencial, né? Vamos baixar nossas cabeças e vamos entrar na presença de Deus. Senhor, Tu és bondoso, Senhor, e tens cuidado de nós. Nos ajude, Senhor, a diferenciar entre todas as coisas, a compreender qual a razão de existirmos como crentes, como evangélicos, e a compreender qual a razão de existirmos e de existir em igreja para o Senhor. Agora, Pai, nós queremos pedir que cada mãe, desde aquela que perdeu a mãe, perdeu alguém que tanto ama, aquele que está aqui pela primeira vez, vendo a esposa ser mãe, são tantas histórias. E o Deus que nós queremos e servimos é o Deus que conhece as histórias. Fala aos nossos corações, Senhor, que de fato todos nós que adentramos esse lugar possamos pensar que viemos à casa do Senhor. Que ainda é verdade quando o texto bíblico diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Que ainda é verdade quando o texto bíblico diz: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Que ainda é verdade quando o texto diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Dá-nos um espírito reverente à tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. De pé, abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Vamos ler juntos. Eu leio 1, 2 e 3, os irmãos 4, 5, 6, e vamos terminar lendo juntos o verso 7. Desculpa, Salmo 19. Eu disse 119, mas é 19. Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. Podemos ler juntos? Vamos lá? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. 4. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Até aqui. O tema da nossa meditação essa manhã: olhos, ouvidos e o Salmo 19. Qual o tema da nossa meditação? Olhos, ouvidos e o Salmo 19. Pode sentar.
do versículo 1 até o versículo 6. Esse salmo, ele quer chamar a atenção dos nossos olhos. Do versículo 7 até o 14, ele traz palavras diretas aos nossos ouvidos. Do versículo 1 ao versículo 6 é a revelação geral. Do versículo 7 ao versículo 14 é a revelação especial. Pensa comigo. Olhos, ouvidos e o Salmo 19. Pensa comigo, esse é um salmo de sabedoria. Agora também pensa comigo, quando o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista convida a mim e a você para deslumbrar o céu. Firmamento, a palavra usada como firmamento aqui é a expressão de extensão e firmeza, solidez. Ou seja, para o hebreu, o céu como um arco suportava tudo. E é interessante que se você, que enxerga muito mais do que eu, se você olhar, você vai ver que o céu é mesmo que um arco. E como compreender todas essas coisas? Aliás, irmãos, para os hebreus, essa ideia de velocidade da luz, essa questão interplanetária, tudo isso, no tempo do escrito e no tempo do escritor desse salmo, no tempo em que o salmo foi escrito, obviamente, irmãos, nós agora estamos tendo todas as informações, mas obviamente eles não tinham nenhuma informação científica que temos hoje. Algo que admira para nós e algo que nos chama a atenção é que o salmista nos chama para olhar para o céu e ver a grandeza de Deus ao olhar para tudo que temos à nossa disposição. Você sabia que a luz viaja à velocidade de 300 mil quilômetros aproximadamente por segundo? Sabia disso? A luz sai do Sol e em 8 minutos e 19 segundos ela chega aqui na Terra. Imagina, a luz que você vê, se você sair ali agora e olhar para o Sol, ela saiu do Sol há 8 minutos e 19 segundos atrás. Só o sistema solar é tão grande que a luz leva aproximadamente 12 horas para sair do Sol e atravessar o sistema solar. Você tem uma dimensão do que significa isso? Para pensar que o Deus que planejou o Sol, Ele também planejou a velocidade da luz. Ele também planejou os planetas. E tudo que gira, os satélites que temos em torno de planeta, a Terra tem a Lua, mas outros planetas maiores têm mais satélites. Para pensar no planejamento desse Deus. Agora é interessante, um dos grandes pesquisadores, Nicolau Copérnico disse, todas as coisas visíveis, de todas as coisas visíveis, a mais alta é o céu das estrelas fixas.
estrelas fixas. A pergunta, tem um prego? A pergunta, quem é que mantém? Se elas estão sobre o nada, se a terra está sobre o nada, quem é que mantém? Que lei é essa? Que forma é essa? Foi apenas uma questão da evolução ou teve uma mente que assim fez? Agora pensa comigo, Jaqueline está aqui na igreja, e pensa comigo que o Deus que criou as estrelas, que o Deus que criou o sol, os planetas e determinou a velocidade da luz, sabia que um dia alguém chamado Jaqueline ia olhar para o céu e contemplar as estrelas. Para pensar que o Deus que fez toda essa imensidão fez para que você um dia pudesse olhar. Amém? Por isso o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Clarice Lispector disse uma frase: o inalcançável é sempre azul. E eu comecei a olhar para essa frase, eu falei, que loucura, que frase doida é essa? E eu comecei a entender por que ela tinha escrito essa frase. E ela, claro, poeticamente disse isso. Eu fui ver, se você está na terra e olhar para o céu é azul. E se você for para o céu e olhar para a terra é azul. O que ela quis dizer? Tudo aquilo que está distante na questão das grandes distâncias é o azul inalcançável. Por isso o salmista vai dizer: o firmamento anuncia as obras de Deus. O firmamento anuncia as obras de Deus. Pensa comigo, de novo, eu uso essa expressão. Que o Deus que calculou as elipses, que o Deus que calculou como funciona o macro-universo, é o Deus que também preparou os seus olhos para que você pudesse fitar e dizer, de fato, algo tão grande, algo tão maravilhoso, algo tão esplêndido, foi construído por uma mente que a minha não consegue alcançar. Amém? Então, nesse caso, o firmamento anuncia. E aí o salmista continua. Aí pôs uma tenda para o sol. Se você olhar, o sol desperta as manhãs. E o sol, como noivo, faz o seu caminho. Mas a tarde é o envelhecer do dia. Parou para pensar? Porque de novo vem a noite. Mas você só pode pensar no dia seguinte, porque a noite chegou. Por isso, um dia discursa o outro dia, e a noite revela conhecimento à outra noite. A Bíblia é fantástica, irmãos. Quando você desvenda, e quando você olha para tudo isso, você sabe que, embora a ciência se aplique em desvendar as grandezas e estudar o macro-universo, a ciência não tem um remédio para a alma humana, no sentido da salvação. Por isso o salmista vem do 1 até o 6 e expondo as grandezas. Mas quando chega no versículo 7, vai comigo, Salmo 19 e o verso 7. Salmo 19 e o verso 7. Podemos ler juntos? Vamos lá? 1, 2 e... A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Preste atenção.
para saber sobre a vida de alguém que você ama, você precisa entendê-la, não é verdade? Mas para entender alguém que você ama, você também precisa escutar. Por isso eu entendo que do versículo 1 até o versículo 6 tem a ver com os olhos. Seu olho capta, o seu olho faz conta, o seu olho se impressiona com a dimensão. Mas apenas uma coisa tem um remédio para a sua alma: a lei do Senhor. O ouvido é um dos canais para o cérebro. E o cérebro executa as orientações do Espírito. Por isso, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você está entendendo o ouvido? O ser humano aprende a falar até 3 anos. Mas, a ouvir, ele vai levar a vida toda. Sabia? Até 3 anos, você pega uma menina, por exemplo, Helena já começa a falar algumas coisas, Maju já começa a falar algumas coisas. Até 3 anos, já sai um bocado de coisa e se aprende a falar. Agora, a ouvir, você vai estar sempre passando pela experiência de aprender a ouvir. Eu me impressiono, irmãos, até hoje, quando eu leio a palavra do Senhor, eu fico vendo que o grande desafio nosso é ensinar nossos filhos. O grande desafio de uma mãe é ensinar os seus filhos a ouvir, a ouvirem. Esse é o grande desafio. Para mim, todo filho que aprende a ouvir a sua mãe e a seu pai, ele tem maior facilidade de ouvir a palavra de Deus. Porque ouvir a mãe e ouvir o pai pressupõe também obediência. Você sabia disso? Nós estamos num tempo de vários transtornos. Eu estava lendo, tem um transtorno aí que chama TOD. Transtorno opositor desafiador. TOD. E a gente vai criando, e aí daqui uns dias vários transtornos. E alguém diz, não escuta porque tem transtorno, não sei o que, tal. E será? Onde é que nós vamos parar? Tudo agora é transtorno, tanta gente está doente de tanta coisa, tudo agora você não consegue mais nada. Não, pastor, a gente precisa, será que a gente não consegue mais? Um tempo desse, eu estava acompanhando alguém que ia levar uma criança no pediatra. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, devia ter uns 20 meninos, cada um com um celular, em um canal diferente no YouTube, sei lá, Pocoyó, não sei o quê, e cada um com aquele celular ligado, e aquele negócio parecia uma loucura, e eu fiquei pensando assim, parece que pai nenhum consegue mais fazer um filho ouvir nada. É interessante como às vezes eu estou aqui na igreja, eu vejo que tem criança lá atrás, dentro da igreja, assistindo o YouTube. E o grande desafio, aí é engraçado, porque quando o pastor é cego, eu não sei quem é, nem filho de quem, nem quem é, eu estou pregando a palavra. Eu fico pensando como é que Dindinha, que tinha um bocado de menino, como é que Dona Antonieta, que tinha um bocado de menino, não tinha celular, não tinha Pocoyó, não tinha YouTube, não tinha... Como é que esses meninos ouviram a palavra de Deus? Um tempo desse, uma mãe falou para mim assim, pastor, sabe por que eu não estou indo na igreja? Não, porque meu filho não fica na salinha. Para mim, se nós ensinarmos o nosso filho, a nossa filha, a ouvir a palavra de Deus, de fato, vamos ter alguém que vai progredir na vida.
olha para mim aqui e veja que grande desafio. Para mim, todo menino que aprende a ouvir a mãe e ouvir o pai, ele vai ter maior facilidade para ouvir a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você já foi para um cinema para usar os ouvidos? Não. Eu já. Acho interessante. Eu acho que quem enxerga, ele fica tão impressionado com a tela, que ele não observa algumas coisas no cinema. Eu vou para o filme, mas ao mesmo tempo eu escuto os sussurros, eu escuto o barulho dos beijos, eu escuto as expressões, que quando é uma cena mais difícil, eu escuto uma série de coisas. Para mim, o homem comum, ele fica impressionado só com a tela, só com a grandeza do universo. Mas para mim, o homem que aprende a usar o ouvido, tanto ele observa a tela, como ele vai se inclinar, sobretudo, para ouvir a voz. Porque Deus não apenas criou, Ele é também o Deus que fala. Amém? Veja que é uma sequência. A lei do Senhor, o mandamento do Senhor, os preceitos do Senhor e, por último, o temor do Senhor. O preceito é diretamente de Deus. O mandamento é diretamente de Deus. A lei é diretamente de Deus. Mas o temor do Senhor é algo que surge no nosso coração. E nisso, a mãe tem uma grande responsabilidade. Porque se você levar seu filho a entender o que é a igreja de Deus, se você levar seu filho a entender o que é a palavra de Deus, certamente seu filho vai entender o que é Deus. E deixa eu dizer, para mim, o pai e a mãe, eles têm um ministério em casa, que é trabalhar obediência, entendimento, compreensão. Depois que os filhos desenvolvem isso, relacionados à mãe, eles então vão entender como canalizar isso à pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? E eu queria, no Dia das Mães, dizer algo tão sério a você. Lei, preceito, mandamento e temor. O filho que aprende a ouvir a mãe terá maior facilidade em ouvir a palavra de Deus. A lei aqui, a lei do Senhor é a Torá, que ensina a conduta. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A glória da criação anuncia o mundo, e a glória da lei atende à necessidade da alma. A ciência se aplica em descobrir as grandezas da revelação geral, mas a lei em desvendar a alma. Então a verdade científica não converte ninguém. O que converte a gente é a verdade revelada. Amém? Por isso o salmista continua no versículo 11, em os guardar a grande recompensa. Presta atenção que ele faz duas comparações. E ele diz no versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado favo. Ouro e mel eram mercadorias caríssimas na antiguidade, quando esse salmo foi escrito. Mas ele continua no versículo 11, em guardar a grandes recompensas. Preste atenção no que eu vou dizer. O esforço só é expresso em recompensa quando eu me recuso a desistir. Amém?
O esforço só é expresso em recompensa quando eu me recuso a desistir. Por isso o salmista chama a gente para guardar a palavra do Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Eu acho interessante que todas as vezes que você olhar para esse salmo, você precisa ligar duas coisas. Os olhos, do 1 até o verso 6. É a revelação geral, é o anúncio ao mundo. Mas do 7 até o 14 é a revelação especial. É o ouvido que precisa captar, é o cérebro que precisa guardar, e a mente bendita que vai responder. Amém, irmãos? Todas as mães, nós temos um grande desafio. Nos nossos dias, ensinarmos nossos filhos a ouvir a palavra de Deus. E como é que eu ensino a ouvir a palavra de Deus? Fazendo com que, primeiramente, eles ouçam a nossa palavra. Porque toda criança, ela não tem uma dimensão bíblica, mas ela sabe o que é um sim e um não vindo de uma mãe. Ela sabe o que é um não mais forte vindo de uma mãe. Ela sabe o que é o riso de uma mãe, mas ela sabe o que é a cara fechada de uma mãe que diz assim, não. Acho interessante, minhas meninas, quando elas eram bem pequenas, rapidinho elas sabiam que o pai era cego. Quando eu vi andando, que Mila me via, Mila pequenininha, logo dava um jeito de sair da frente. Por quê? Ela sabia, se eu não sair da frente, ele vai pisar em mim. Engraçado, como aprende essas coisas? Que dificuldade é essa que a gente não consegue mais trazer os meninos e mandar os meninos para uma salinha? Se preciso, entra naquela salinha, fica com ele, ensina ele ali, ensina ela. Mas não desiste do seu filho, não desiste de trazê-lo à casa do Senhor. Você tem essa tarefa, e eu não sei quantas mulheres, quantas mães me ouvem aqui e têm filhos pequenos. Tempo desse, eu falei para uma menina, você vai apresentar? Ela disse, não mais. Por quê? Ela disse, eu me preparo para apresentar no Dia das Mães, mas minha mãe não vem, tem sempre uma coisa para fazer. E eu fico pensando, quantas mães trocam essa homenagem, esse momento sublime, por alguns reais no bolso. Eu acho interessante que o ser humano trabalha, e quando ele se esgota, ele gasta com a saúde, e esse ciclo vicioso. Por isso, se você decidiu guardar um domingo para o Senhor, guardar um tempo para o Senhor, um dia da sua casa para o Senhor, você fez a melhor decisão de sua vida. Que é guardar um tempo, porque você não é uma máquina que trabalha o tempo todo. Contempla as obras da criação. E agora contempla a lei que alcançou a sua alma. Se você vivesse apenas pelos olhos, você seria apenas um observador. Mas como Deus te deu olhos e ouvidos, você tem a condição de responder, o vinde benditos do meu Pai. Fica de pé. Fica de pé. Por favor, leva para você essa expressão. Se emociona com seu filho, chora com seu filho, ri com seu filho, mas faça tudo isso na casa do Senhor, para que ele aprenda. Lá fora, ele desvenda, observa o universo. Aqui dentro, ele ouve e é alcançado pela lei que restaura a alma. Ó Deus, eu quero pedir a Ti, Senhor, que ao olhar para esses salmos, os olhos e os ouvidos sejam aguçados pelo Senhor. Quero te pedir por cada mãe que me escuta nesse momento,
Quero pedir a Ti que haja um compromisso sincero, Senhor, em se envolver com a espiritualidade do filho e dizer: o Senhor me deu, eu vou cuidar, porque é a herança do Senhor. E eu quero abençoar todas as mães aqui presentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: eu queria que você aplaudisse ao Senhor, porque Deus fez isso. O Deus que criou as estrelas também sabia que um dia você ia existir para contemplá-las. Deus te abençoe.